Bem, nós estamos examinando princípios de oração extraídos do Pai Nosso e já vimos princípios importantíssimos sobre a oração nessa oração que Jesus ensinou. Vimos primeiro que devemos dirigir a nossa oração a Deus, o nosso Pai, por isso que clamamos Pai Nosso. Segundo, devemos nos dirigir a nossa oração ao Pai que está nos céus, por isso que oramos Pai Nosso que está nos céus. Parece uma coisa muito óbvia, e de fato é, mas nós descemos em detalhes e pormenores da razão da oração ser assim. Terceiro, devemos orar pedindo a santificação do nome do Pai, por isso que oramos, santificado seja o teu nome. Quarto lugar, devemos orar pedindo a vinda do reino de Deus, por isso que oramos, venha o teu reino. Quinto, vimos na semana passada, devemos orar pedindo seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje nós queremos examinar juntos o sexto princípio importantíssimo sobre a oração que Jesus ensinou. Nós devemos orar pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse detalhe, nessa frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós queremos fazer 4 considerações. A primeira é que o pão nosso de cada dia é o nosso alimento básico. Não significa realmente pão, que eu coma pão, mas é o pão simbolizando todo o alimento, não é? O pão aqui é sinônimo de alimento. É por isso que não se refere à palavra de Deus, embora Jesus e as Escrituras ensinem que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós temos aqui a sugestão de que a palavra de Deus é pão, é alimento. E essa é a razão pela qual eu e você devemos nos alimentar diariamente. Se não nos alimentarmos diariamente, bem, você pode fazer um jejum, como estamos fazendo durante esse período. Você pode se abster de uma refeição, mas você não pode ficar sem se alimentar todos os dias. Até pode. Dentro de determinadas situações e circunstâncias, é possível ao ser humano ficar até 40 dias sem comer nada. Ele não pode ficar sem água, é possível ficar sem água durante 3 dias, mas não se pode ficar depois desse período sem água, porque você não pode subsistir. Bem, mas eu estou dizendo isso porque muitas pessoas conseguem ficar sem se alimentar da palavra de Deus e conseguem ir em frente. Deus sabe como alguém vai em frente sem a palavra dele. A palavra que você precisa não é só que você recebe aqui aos domingos, essa é muito importante, já disse 1000 vezes aqui, e eu insisto em pregar porque é um chamado de Deus, e eu sei que Deus me chamou para isso, e eu não vou deixar de fazer isso até que Ele não permita mais que eu faça isso. Mas eu não sei como as pessoas conseguem ir em frente na vida cristã. Você pode viver sua vida em todos os aspectos, mas não será a vida com Deus, sem você estar com Ele e a sua palavra.
sem oração. Isso aí é o alimento diário, mínimo indispensável na vida de um cristão que leva a sério o seu relacionamento com Deus. Então, não se refere, o pão nosso de cada dia não se refere propriamente à palavra de Deus, ainda que eu e você devamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus também. Não se refere também ao Senhor Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Quem cresce nele, alimentar-se dele é crer nele, é recebê-lo em sua vida, é acolhê-lo como Salvador e Senhor, como Redentor. E é quando fazemos isso de coração que ele vem residir em nós. E era a isso que ele estava se referindo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Isso a gente faz uma vez quando crê em Jesus e nos alimentamos dele, na relação com ele. Jesus também disse, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em você. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. O que é que ele diz depois? Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas não é isso que eu quero falar agora, não. Eu estou me referindo a uma vida com ele. Então, ele é pão, ele é alimento também, embora não seja este o propósito dele ao nos ensinar a orar assim. Então, refere-se ao pão mesmo, figura do alimento básico para os nossos corpos. Em Gênesis 3,19, logo no início, depois que o homem pecou, Deus disse, no suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó e ao pó voltará. Esse texto, nós não podemos nos furtar a responsabilidade de dizer uma coisa aqui. Muita gente gosta de ganhar dinheiro fácil. Tem crente que joga na loteria e eu fico assim, Deus. Mas o mundo inteiro pode fazer muitas coisas. Mas a Bíblia tem princípios bem claros. A Bíblia disse que... O texto aqui diz que é com o suor do seu rosto, do meu rosto, que nós devemos ganhar o pão. Isso implica em trabalho, implica em esforço. E nós temos muitos outros textos que falam sobre isso, mas não é o nosso propósito ministrar sobre isso. Então, a primeira consideração é falar o aparentemente óbvio. Quando oramos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo realmente o alimento para aquele dia. A segunda consideração, o pão nosso de cada dia é a provisão básica de cada dia. Antes de ensinar essa oração, Jesus havia ensinado que não devemos usar de vãs repetições, como aqueles que não conhecem a Deus. Ele disse assim, Mateus 6, 7 e 8. E orando, não usem de vãs repetições como gentios. E gentios aqui significa, ou se refere a todos os que não conhecem a Deus. Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Essa é uma... Bom,
pode dar a impressão inicial de que nós não precisamos pedir nada, porque Ele sabe o que eu preciso. E no texto o verso 7, quando Jesus diz que não precisamos usar de vãs repetições, pode parecer que então eu não tenho que fazer essa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus não estava dizendo isso, ele estava se referindo a essas orações que são repetitivas. Pá, 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 pum, pá, 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 pum. Você sabe do que eu estou falando. Tem gente que vai segurando uma coisa aqui, eu não quero ofender ninguém, tá? E ele ora ou reza. Depois ele passa para o outro gominho e repete a mesma coisa. Depois passa para outro, e outro, e outro, e outro, até... Bom, vocês sabem do que eu estou me referindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é a isso que o Senhor estava se referindo. Então, Jesus estava se referindo a uma prática que era comum entre os gentios, entre os povos pagãos. E eu queria que fosse projetar 2 slides aqui, um e depois o outro. Tá mais ou menos em ordem aí para fazer isso? Ah, está aí. Vimos isso nos cultos da noite. Os irmãos que têm participado do culto da noite conhecem. Essas cidades aí são chamadas de Decápolis. Essas cidades eram cidades gentias, que ficava do lado leste do Jordão. Somente uma delas ficava aqui no lado oeste, mas as outras 9 cidades, desde lá em cima aqui, eram cidades povoadas por povos pagãos. Isso hoje é território da Jordânia. E esses povos faziam esse tipo de procedimento. Literalmente é uma reza, e reza significa, no contexto que nós conhecemos, uma repetição que a pessoa faz automaticamente, não sabe nem o que está fazendo mais, depois de um certo tempo. Então, é a isso que o Senhor se refere. Nós citamos também um episódio... pode ver o outro slide? Aqui mostra a terra prometida. Esse pedaço aqui já foi ocupado pelos israelitas, mas depois foram levados cativos para a Síria. E hoje o território de Israel é bem resumido. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai desviar o assunto e não é o que eu quero. Pois bem, pode tirar o mapa. Lá em 1 Reis, fala daquela história de Elias com os adoradores de Baal. E lá diz que eles clamaram a manhã inteira: ó Baal, responde. Ó Baal, responde. Ó Baal, responde. Então, é esse tipo de oração que Jesus combate quando Ele nos ensina a não fazer isso. Nós vimos também que Jesus nos ensinou a orar com insistência, como quem quer de fato receber. E disse isso num contexto de pedir pão também. Ele disse em Mateus 7:7-11: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Isso fala de insistência, de ir atrás do que você quer, e aqui fala de oração. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então, eu preciso orar, eu preciso buscar.
ele continua dizendo, ora, quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pois bem, então o contexto é o pão, e o pão deve ser pedido constantemente. É uma oração que eu e você devemos fazer. Então, se não fosse assim, o texto não diria hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso que a quarta consideração, a terceira consideração é que o pão nosso de cada dia é uma necessidade a ser suprida dia após dia. No tempo de Jesus, o trabalhador recebia por dia, embora eu saiba que hoje muitos ainda recebem por dia, ainda que eu creio que isso não é muito comum, mas há casos em que as pessoas trabalham por dia. E o termo diarista significa isso, alguém que trabalha por dia e recebe o seu salário todo, o salário daquele dia, naquele dia mesmo. No tempo de Jesus, o trabalhador saía em busca do trabalho todos os dias. Ele não pedia, quando ele fazia essa oração, se alguém se dispusesse a fazer essa oração como Jesus ensinou, ele não fazia só para que caísse pão do céu, como aconteceu no deserto, ou para que Deus enviasse o pão de alguma forma. Não, quando ele pedia isso, ele estava pedindo trabalho. Ele estava pedindo a oportunidade de trabalhar naquele dia para ganhar o seu pão. Deuteronômio 24:15, não vai aparecer aqui, diz assim, eu fico maravilhado com o cuidado da palavra de Deus no Velho Testamento com relação à questão de justiça social e de atendimento às necessidades básicas de todo o povo de Israel. O texto diz assim, Deuteronômio 24:15, não oprima o empregado, pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Então, a lei estabelecia que o salário de quem trabalhava por dia tinha que ser recebido naquele dia. Por quê? Porque disso dependia, o seu pão dependia disso. Então, se o salário não fosse pago, ele não tinha o que comer, não tinha como comer. E por isso eu insisto em que, vamos ver um contexto em que mostra que a pessoa tinha que conseguir trabalho para poder conseguir o pão também. Mateus 20, de 1-7. O texto diz assim, porque o reino dos céus, é Jesus falando, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, o cara levantava de madrugada para buscar trabalhadores para aquele dia. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Denário era uma moeda romana de prata, que era o pagamento de um dia de trabalho.
E denário, daí veio a palavra dinheiro. Dinheiro vem de denário, que é uma palavra latina, e que significa de onde veio a palavra dinheiro. Denário, dinheiro. No tempo de Jesus havia 4 moedas. Áureo valia 25 denários. Era uma moeda de ouro. O denário era uma moeda de prata. Existia também o sestécio. Era 1/4 do denário. Era uma moeda de bronze. E existia também o asse, que valia a 1/16 do denário. E era uma moeda também de bronze. Mas eu volto à parábola, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas, isso nos faz supor que ele contratou trabalhadores às 6 horas da manhã, quando o sol surgiu. Porque ele levantou de madrugada para contratar os trabalhadores. Agora são 9 horas da manhã. Então vamos ver o que ele fez às 9 horas da manhã. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa, ou seja, ele contratou, a cada 3 horas ele contratou trabalhadores que estavam desocupados. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. A parábola termina mostrando que aquele homem deu o mesmo salário para quem estava lá desde as 6 horas até quem trabalhou só 1 hora. Então quem trabalhou o dia inteiro achou ruim, porque trabalhou o dia inteiro e só ganhou a mesma coisa do que ganhou, e falou: olha, você está achando ruim porque eu dou o que eu quero, faço o que eu quero com o meu dinheiro, eu não contratei você por 1 denário, então receba o seu dinheiro e vai embora. Agora, se eu quis dar a mesma coisa que eu dei para você, para quem ficou desocupado o dia inteiro, porque não encontrou trabalho, isso é um problema meu. É isso que Jesus contou. Mas a gente tem lições aqui, e as lições são essas. Pedir o pão de cada dia era pedir trabalho, porque se você não trabalhasse, você não tinha o pão daquele dia. A 4ª e última consideração. O pão nosso de cada dia expressa dependência e confiança total do Pai. Agur fez uma oração semelhante à ensinada por Jesus, está registrada em Provérbios. Você vai perguntar quem é Agur. Eu falei: eu vou dizer para você, não tenho a mínima ideia de quem ele é. Mas o nome dele é citado lá. Não há história sobre ele, não há muitas informações sobre ele, mas ele é citado como alguém que fez essa oração. Ele orou dizendo, Provérbios 38, a segunda parte, o verso 9: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, na realidade, é isso que eu e você precisamos, é o pão de cada dia. Salomão confessou, porque foi ele que escreveu o Salmo de número 127, nos versos 1 e 2,
Ele confessou que todo esforço do homem é inútil se o Senhor não estiver no controle. Ele disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É importante dizer que ele não disse que não temos que trabalhar, mas se ele não fizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui no texto é importante dizer que não há um estímulo a você ficar de braços cruzados. O texto não ensina isso, mas ensina que não é porque você trabalha que o sustento vem. Quem dá a você força para você trabalhar, quem cria as condições para você trabalhar é Deus. E não é porque você trabalha demais. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas trabalham normalmente mais do que deviam trabalhar. E há uma compulsão em todos nós, que contagia todo o mundo em que nós vivemos. Nós temos que ter muito cuidado, em que nos leva a trabalhar de uma forma muito maior do que deveríamos para ganhar o pão de cada dia. E muitas pessoas, porque trabalham em muitas vezes tem 2, 3 empregos, porque as necessidades do mundo hoje são muito maiores do que as que nós realmente precisamos. O mundo diz: você precisa ter. Olha, chegou um novo, você ainda não tem. Então, é o que nós chamamos de consumismo. E o consumismo leva-nos a sentir a necessidade de ter 1000 coisas que não precisamos. Basta dizer que se você fizer um apanhado na sua casa e eu na minha, nós vamos encontrar tanto bagulho, no sentido, porque bagulho tem outra conotação. Mas eu estou falando de coisas que não prestam para nada, porque inutilidades. Melhor, irmã. As nossas casas vivem cheias de coisas que você comprou, movido não sei porquê, e você nem usou uma vez, 2 e depois deixou para lá, porque não tinha nenhuma serventia mesmo. Então, muitas vezes nós sentimos que precisamos ter tantas coisas que não são necessárias e por isso trabalhamos mais do que devemos, e porque trabalhamos tanto não temos tempo para Deus. Não temos, aliás, não é tempo para Deus, o tempo é para você, é para mim. Olha, Deus não recebe nada do que você faz. Deus não recebe nada quando você ora, Deus não recebe nada quando você lê a sua palavra, Deus não recebe nada quando você obedece essa palavra. Se você não desobedecer, Ele não vai alterar nada nele. Onde altera? Na minha vida e na sua. Então, tudo que Deus estabeleceu na palavra é para o nosso bem. E é preciso que nós saibamos harmonizar a questão do uso adequado do tempo, para que nós não sejamos escravos. E quando eu digo isso, eu estou falando para mim mesmo, porque a minha tendência é não parar nunca.
E eu sempre tenho alguma coisa para fazer, sempre tenho alguma coisa que eu preciso fazer. E muitas vezes a gente pensa que é a mesma pessoa que foi quando tinha 20 anos, né? E quando você chega na minha idade, você vê que a mente está a 1000 por hora. Mas o corpo não responde, não. Essa noite eu tive uma experiência, por N razões, até porque a Ana Bia não está aí. Eu sou moroso, eu sou devagar e para fazer as coisas. E o fato é que quando eu terminei de preparar tudo que eu tinha que preparar para hoje, eram 2 horas da manhã. E estava realmente muito cansado, foi bater na cama e dormir. Coloquei o relógio para despertar às 6h30 da manhã. Acordei 7h45 e vim para cá correndo. Eu falei, no final eu dei graças a Deus porque eu dormi mais um pouquinho. Mas em 40 anos é a primeira vez que eu chego atrasado aqui na igreja. 40 anos. Já houve ocasião, quando tinha reunião aí, às vezes eu chegava por causa de questão de trânsito aí, você ficava preso no trânsito, já cheguei atrasado 5, 7, 8 minutos, eu creio, mas nunca aconteceu o que aconteceu hoje. Eu falei, estou ficando velho mesmo, o negócio está feio. O relógio despertou e eu nem vi, nem foi por graça e misericórdia que eu acordei mesmo. Pela graça mesmo. Bem, então o Senhor quer que nós dependamos dEle para todas as nossas necessidades. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, e Moisés disse muitas coisas ali numa planície, na terra de Moabe, antes de atravessarem o Jordão, mas ele não chegou a atravessar, porque ele morreu antes disso. O Senhor disse que ia levá-lo, que ele não ia entrar, mas ele deu muitas instruções que são registradas no livro de Deuteronômio. Eu acho fantástico, maravilhoso o livro de Deuteronômio. Foi escrito numa linguagem tão coloquial, tão simples. Mas Moisés disse assim, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes 40 anos. Não foi um período fácil, foi um período muito difícil. Ele diz, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O que nós aprendemos aqui é que o deserto é um lugar de prova. É um lugar em que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Na realidade, eu creio que é difícil nós não pensarmos na questão... Tem muita gente querendo sair logo do deserto. Quando você sai do deserto, você vai para a terra prometida. Não é aqui não, viu? É lá no céu. Mas o texto diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Esse passar fome é ficar num estado
tal em que a comida acabou, não tinha mais como, e não tinha outra provisão. Então era um fim de linha. E agora acabou, e não tinha onde encontrar comida no deserto. Ele os sustentou com maná. Quando eles ficaram quase que desesperados, porque não tinham comida, então clamaram a Deus e Deus mandou maná. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Porque ele fez isso para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. A gente aprende e parece que não aprendeu, né? Você olha para trás, você vê quanto Deus já fez na minha vida e na sua vida. Mas quando vem a próxima crise, parece que você pira muitas vezes, humanamente falando, né? Durante esses 40 anos, verso 5. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. E ele diz, guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. E depois vem a promessa, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas e fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de vinhas, de figueiros, romãzeiras, terra de oliveiras, terra em que você não terão pão, não terão escassez, e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre, vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Mas depois disso, o Senhor diz, olha, cuidado para você não se esquecer, que sou eu que sustento você, que é o Senhor que sustenta vocês, para que você, depois de ter engordado, de você estar numa boa, você deixe o Senhor. Normalmente, a tendência humana é buscar o Senhor quando você tem necessidade. Mas o Senhor nos chama a atenção para que nós para que não nos esqueçamos dEle o tempo todo. E hoje nós temos não buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós buscamos a Deus porque Ele é bom. E porque é bom estar com Ele, é bom viver com Ele, é bom cultuá-lo, é bom exaltá-lo, é bom engrandecê-lo, é bom magnificá-lo. Nós precisamos disso. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Nós precisamos de comunhão com Ele, precisamos do seu afeto, precisamos do seu amor, precisamos desse alimento espiritual que é contínuo. Mas voltando ao pão, e para a gente terminar daqui a pouco, Jesus nos ensinou a confiar e a depender inteiramente de Deus para o pão de cada dia. Mateus 6, 25 em diante. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber,
nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? O que é que o Senhor está dizendo? Olha, se eu dou a vida para vocês, eu posso dar o alimento e posso dar o vestuário. Porque quem mantém eu e você vivos é o Senhor. E quem nos mantém vivos é Deus. E se Ele nos mantém vivos, Ele vai nos dar o pão, Ele vai nos dar o vestuário e o que nós precisarmos, que for essencial, necessário de fato. Nós lemos um texto anteriormente, qual é o pai que quando o filho pede algo, vai lhe dar uma coisa contrária. Se nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai do céu, que é Pai na verdadeira acepção da palavra. Ele não vai nos deixar faltar nada. Observem as aves, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É uma medida. Nenhum de nós pode estender a nossa vida além do que Deus tem planejado para mim e para você. Não está em mim acrescentar, mas está nele acrescentar. Ele promete prolongar os nossos dias aqui, se nós andarmos com Ele, guardarmos a Sua palavra. Isso existe em todo o Novo Testamento, e não, no Velho Testamento então nem se fala. E por que se preocupar com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não são perguntas que eu e você fazemos sempre com relação ao futuro? Vai me dizer que você nunca se preocupou com isso? Eu posso afirmar com certeza que sim, porque todos nós nos preocupamos com isso. Mas Jesus está dizendo, Ele está dizendo para nós, para quem dirigiu a palavra? Para quem dá ouvidos à sua palavra. Quem é que ouve a sua palavra? Aqueles que conhecem a Deus e são de Deus. Então é para mim e para você que Ele está dizendo isso. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na minha vida e na sua vida. É o governo de Deus na minha vida e na sua vida. É o reino de Deus na minha vida e na sua vida. E a sua justiça. Aqui é muito mais, se implica em algo mais detalhado que nós não vamos fazer agora, mas está falando da justiça que nos é atribuída através de Jesus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não pense que você tem as coisas porque você merece. Não pense que você tem as coisas porque você é perfeito.
Porque você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, não somos perfeitos, não somos dignos de tudo que o Senhor nos dá. E Ele nos dá porque Ele dá, Ele ama, nos ama incondicionalmente. Isso não é razão para viver uma vida à parte dEle. Até porque Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Há uma coisa que eu e você precisamos aprender, é a viver um dia de cada vez. E talvez seja essa coisa mais difícil, o desafio maior para nós vivermos um dia de cada vez. Nós estamos sempre ansiosos pelo que vem depois, pelo que vem amanhã. E eu não acho que é errado você orar por coisas, projetos, e é por isso que oramos, mas nós devemos caminhar dia após dia e depender dele para cada dia. Então, até aqui nós vimos princípios importantíssimos sobre a oração. Nós devemos dirigir a nossa oração a Deus, o nosso Pai, Pai nosso. Segundo, nós devemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Terceiro, santificado seja o teu nome. Quarto, venha o teu reino. Quinto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em sexto lugar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, que isso nos ajude a aquietar o nosso coração. E quando eu trago essa palavra, eu trago ela para mim também. Não sou melhor do que vocês, do que qualquer um que aqui está. Essas coisas, nós vivemos num mundo em que nos estimula a nos inquietar, a nos afligir, sempre pensando no que vem depois. Mas o que vem depois, temos que colocar na mão do Senhor, porque não podemos fazer nada com relação ao dia de amanhã, não podemos acrescentar nada se Ele não acrescentar.